Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Esther, capítulo 9. Nesta manhã, nós encerraremos a nossa série nessa linda história que é contada no livro de Esther. O trecho é comprido, mas eu vou me esforçar bastante para que nós possamos, nesta manhã, temos um sermão um pouco mais curto, para termos tempo também das nossas programações específicas para o Dia das Mães. Contudo, mais importante que o Dia das Mães é aprendermos da palavra do Senhor. Não vamos trocar isso nem mesmo pelas mães. Esther, capítulo 9. Nesse primeiro momento, eu lerei apenas os 10 primeiros versículos. E durante a exposição, leremos o resto do texto até o capítulo 10, versículo 3, que é o final do livro de Esther. Assim diz a palavra do Senhor. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmastá, Arissai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. Porém, do despojo não tocaram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus bendito, nós te suplicamos que nessa manhã o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra maravilhosa e saiamos daqui edificados por ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, geralmente a ideia de um cristão, de um homem piedoso, está associada a alguém um tanto quanto impassivo. Isto é, alguém que não tem emoções, quase. A imagem pintada de um bom cristão é alguém com um poder de resistir às tentações de modificar as suas emoções, a ponto de ser sempre pacífico, sempre estar disposto a estar um tanto quanto passivo às situações que acontecem ao seu redor. Como também, imaginam, que um bom cristão é aquele que está sempre distante de festejos, de comilanças, de bebedices, coisas que dizem cristãos não podem fazer. Essa imagem que geralmente é pintada para um bom crente. O crente é aquele ser um tanto tão espiritual que as coisas da terra não são relevantes, não são importantes para ele. Por isso,
ler a história de Esther, e especialmente esses 2 últimos capítulos, para muitos cristãos e para muitos que, não sendo cristãos, vendo essa história, é talvez até mesmo escandaloso, absurdo. Porque nós vamos ver 2 coisas por parte dos judeus que não era esperado de um bom crente: guerra e festa. Guerra santa é um conceito que traz muita confusão. Até a expressão guerra santa, que está muito conectado com o contexto da jihad, dos árabes, dos muçulmanos, traz para a gente alguma confusão, a ponto de nós realmente imaginarmos que um bom cristão é aquele que deveria estar muito longe das armas. Inclusive, bons cristãos não deveriam ser militares. Os irmãos acham isso tanto quanto absurdo, mas nesse tempo que sou pastor, algumas vezes precisei aconselhar policiais, tanto militares quanto civis, militares no sentido das forças armadas, que tinham crise com relação à sua própria fé por servirem como pessoas se preparando, por assim dizer, para a guerra, no caso da polícia, servindo aí com a segurança das cidades, a segurança dos estados, a segurança armada, civil e militar. Portanto, meus irmãos, essas contradições aparentes por parte daqueles que não conhecem de fato a fé cristã, e até mesmo dentro da igreja, cristãos fracos, cristãos que não se aprofundam no que de fato é a piedade cristã, faz com que essa imagem de um crente, por exemplo, que esteja ligado às armas da nossa sociedade, os militares, ou um crente que tenha por hábito o prazer lícito do festejo, é algo que realmente assusta muitas pessoas. Mas nós estamos diante do final dessa história de Esther. O final dessa história é exatamente a instauração de uma festa. Festa essa que até hoje, celebrada pelos judeus, é conhecida como o Carnaval dos Judeus, para os irmãos terem uma ideia do nível de festejo que até hoje os judeus fazem quando pensam na história de Esther e quando pensam na festa do Purim, como é por eles chamado. Esther, como vimos, foi usada por Deus para livrar o povo. E, portanto, estamos diante das últimas cenas, quando agora o povo, por um outro decreto do rei, tem possibilidade de resistir àqueles que vierem tentar contra eles. O texto é muito claro ao dizer que enquanto havia uma previsão do aniquilamento dos judeus, do genocídio judaico, por mando de Amã, agora o contrário de fato aconteceu. Portanto, o que vemos nessa última cena da história é a vitória esmagadora dos judeus. A exaltação do poder de Mordecai, um pobre judeu que agora se torna o segundo homem no império, e o triunfo glorioso sobre Amã e seus filhos, bem como, e especialmente, como que a providência de Deus invisível conduziu à salvação do seu povo. É sobre isso que vamos tratar nesta manhã, a respeito dessa providência, a mão invisível de Deus. Apesar do livro de Esther não mencionar o nome de Deus, nós vemos Deus a todo momento. E a primeira coisa que nós observamos com respeito a Deus é essa guerra. A guerra que foi instaurada e é narrada nos 10 primeiros versículos do capítulo 9, a guerra que nós podemos chamar de guerra santa, porque é guerra do próprio Deus,
É guerra que o próprio Deus direciona ao seu povo para a sua proteção. O texto nos diz que chegou esse dia. É o 13º dia do mês de Adar, que é o 12º mês do ano. Para o nosso calendário, isso envolve geralmente março e abril. O mês de Adar tem algumas variações, porque o calendário é diferente, então eles não estão muito bem encaixados. Mas geralmente é nessa época que os judeus celebram o Purim. A expectativa de genocídio, portanto, é contradita. Há uma grande reviravolta. Na verdade, o que acontece é que aqueles que iriam morrer agora dominam a história. Eles, pelo poder das armas, se levantam contra os seus inimigos e os vencem. Inclusive, é curioso ver que a história narrada aqui mostra que até mesmo os servidores não judeus de Assuero, de Xerxes, do império, se unem aos judeus para que, junto com eles, derrotem, aniquilem aqueles que queriam matar os judeus. Eu sei que para o nosso ouvido, como eu já disse, um ouvido depurado com falsas teologias, ouvir que temos judeus matando pessoas e esses judeus conduzindo essa matança por vontade de Deus é assustador. Mas os meus irmãos precisam entender o que estava acontecendo aqui. Talvez a ilustração mais próxima que teríamos é exatamente o que aconteceu na segunda metade, ou pelo menos no segundo terço do século XX, quando pelo governo de Hitler foi imposto um genocídio, de fato, com respeito aos judeus, quando houve uma perseguição contra os judeus, eles tendo sido colocados em campos de concentração e sofrido todo tipo de tortura ali, conduzido pelo exército nazista. E agora imaginem, se não era do direito destes judeus e todos aqueles que defendem a verdade, todos aqueles que defendem a justiça, de se unirem a estes judeus e lutarem em favor do povo. Dentre muitos que assim fizeram, nós temos a história famosa do pastor luterano alemão Dietrich Bonhoeffer, que exatamente por sua inconformidade com o seu próprio governo alemão, se uniu a uma diversidade de outros alemães, inclusive soldados, na Operação Valkyria, que tinha por objetivo matar Hitler. A bomba explodiu, mas Hitler não estava lá. Quando foi descoberto que ele fazia parte desse conluio, ele foi preso e ali ficou, tendo morrido alguns dias antes do fim da guerra. Algum tempo antes do fim da guerra. Por isso, irmãos, para a gente, pode ficar estranho, mas considerem. Pessoas haviam se preparado. Eles tinham por intenção, como disse o reverendo Gustavo no domingo passado, não apenas matar, aniquilar os judeus, mas tomar as suas posses. Eram pessoas que estavam ao redor e talvez passassem pelos judeus e dissessem: amanhã é o teu dia, amanhã nós vamos te destruir. Mas Deus tinha um plano diferente. Deus estava conduzindo a história para que não houvesse genocídio algum, mas antes os judeus pudessem se defender, pudessem defender a verdade, a justiça, a vida. E foi isso que aconteceu. Nós vemos que eles, os judeus, se levantaram contra os seus inimigos. E em um dia, somente na cidade de Suzã, veremos daqui a pouco que em outras cidades, a somatório,
foi maior ainda. Mas somente na cidade de Suzã foram 500 homens mortos pelos judeus, com a finalidade de se protegerem. Eles eram inimigos do povo de Deus. E como vimos em sermões passados, eles eram inimigos de Deus, porque tentavam impedir exatamente que o Senhor cumprisse sua promessa. Pense comigo. Se de fato os planos de Amã fossem levados a cabo, se de fato os planos de Amã fossem executados com perfeição, a execução, o aniquilamento dos judeus traria necessariamente a impossibilidade do cumprimento da promessa que Deus havia dado a Eva, quando lhe disse, ou melhor, à serpente, tendo ouvido também Eva e Adão, que por meio de Eva, ou melhor, por meio de uma mulher, filha de Eva, isso não está claro na primeira promessa, lá em Gênesis 3,16, mas isso, ou 3,15, desculpe, mas isso vai ficar claro no decorrer da história, que por meio do povo de Deus, do povo da aliança, viria o Salvador, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Portanto, Amã, em seus planos, e com ele todos os inimigos do povo de Deus, dos judeus, aqueles que odiavam os judeus, sejam quais motivos fossem, estavam na verdade lutando contra o próprio Deus. E nós precisamos considerar que o nosso Deus não é um Deus bonachão, indefeso, medroso. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Deus soberano, poderoso. Um Deus que destrói como cria. Um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Como vimos no começo do culto, um Deus que bramam os mares. As ondas terríveis não lhe podem trazer qualquer temor. O nosso Deus poderoso foi desafiado e usou, portanto, estes judeus para executar a sua ira, para executar o seu juízo. Faziam isso sob a autoridade do próprio Deus e do rei. Não havia qualquer ilegitimidade por parte dos judeus, porque o próprio rei lhes havia autorizado para que pegassem em armas. Perceba, eu não posso me deter muito nisso, porque é tema de uma palestra. Mas perceba, que nós não estamos aqui tratando de pessoas pegando em armas para fazer uma revolução, tal e qual a Revolução Francesa. Não é isso. São homens pegando em armas, sob a autoridade governamental, para protegerem-se a si mesmos. Fôssemos fazer uma comparação com os nossos dias, seria exatamente uma lei que permitisse o uso de armas de fogo por parte da população civil, é claro, usando todas os critérios que assim fossem necessários, mas que sob essa autoridade pudessem defender a sua vida, sua família e sua propriedade. Por isso, meus irmãos, não há qualquer escândalo aqui, não há qualquer motivo para incômodo, porque nós estamos lidando com princípios fundamentados na verdade. Porque uma vez que Deus nos ordena a proteger a vida, não apenas a nossa, mas daqueles que estão sob os nossos cuidados, então não há nenhuma ilegitimidade aqui, mas antes eles estavam legitimamente se protegendo. Muito interessante observar, e isso não está à toa, aquilo que diz o texto, ao nos falar que também não apenas mataram 500 pessoas, mas especificamente mataram 10
com os nomes listados aqui. Esses 10 eram os filhos de Amã. É uma estratégia de guerra, para que você não tenha uma vingança posterior. A família também é executada. Isso, inclusive, está previsto dentro da história do Antigo Testamento. Nós vemos isso acontecendo. Deus ordenando isso por parte do seu povo como estratégia de guerra. Juízo do Senhor sobre todo o povo que se levanta contra o Senhor. Mas o texto também nos diz que apesar de executarem esses inimigos de Deus, inimigos do povo, eles não roubaram, ou não despojaram, ou não tomaram para si o espólio da guerra. Isso era comum. Você venceu a batalha, você agora toma as propriedades daquela pessoa. Aquelas propriedades agora lhes são de direito. E o decreto de Assuero, o decreto de Xerxes, previa isso. Os irmãos viram no domingo passado. O decreto previa que eles pudessem agora tomar as propriedades. Mas o texto várias vezes vai nos lembrar que não fizeram isso. Tem um segredinho aqui. Quando Deus ordenou o seu povo para tomar o que é seu, quando Deus ordenou o seu povo para tomar a terra sua, na história do Antigo Testamento nós vamos ver isso algumas vezes em batalhas, ou até mesmo quando não tinha a ver com terra, quando era uma batalha, como o caso de Abraão, que foi fazer uma operação de resgate para salvar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado. O rei de Sodoma vai até Abraão e diz: olha, você pode pegar parte do que era dos reis. E Abraão diz: eu não quero nada, apenas os meus gastos, apenas aquilo que diz respeito aos gastos que foram feitos, mas eu não quero nada que venha dessa guerra. Na sequência você tem uma outra história importante, quando Saul, também como rei, foi ordenado que ele assim fizesse contra os amalequitas, povo inclusive da origem de Amã. Curiosamente, o Senhor se levantou contra Israel, porque eles não obedeceram à ordem do Senhor de não tomar para si o despojo e o espólio. Tem uma conexão nas histórias. Por que eles não podiam tomar para si? Por que eles não podiam fazer isso? Há algo aqui envolvendo. O Senhor não queria que o seu povo se enriquecesse por meio dessa batalha, como faziam os povos pagãos. O Senhor não queria que eles adquirissem esses ganhos, ainda que fossem lícitos pela lei, mas para o Senhor era ilícito. Mais uma lição que a gente aprende aqui. Presta bem atenção. Nem tudo que não é crime não é pecado. Nem tudo que é permitido pela lei é permitido pelo Senhor. E mais, muitas vezes, fazer essa diferenciação mostrará o que de fato é a nossa fé, o que de fato cremos. E nesse caso, eles precisavam contar com a bonança, generosidade de Deus, e não das propriedades desses povos. Geralmente eram propriedades que estavam contaminadas, sejam porque eram animais contaminados, impuros, porque não faziam parte da dieta do povo de Deus daquela época, ou quaisquer outras coisas que envolviam ídolos. E o próprio Deus diz isso quando fala para Israel: quando vocês tomam para si o despojo, isso é Deus falando
lá para o povo de Israel quando lutando com os amalequitas. Vocês estão em idolatria. É ídolo do lar, é a expressão que Deus usa. Por que é ídolo do lar? Porque tem a ver exatamente com o desejo da ganância. Perceba que aqui o Senhor estabelece uma distinção profunda entre justiça e vingança. Entre justiça e a ira desmedida. Porque a ira nos leva a pecar. A ira nos leva a fazer coisas contra os outros a mais do que fizeram contra nós. Porque é desmedida. A justiça não. E é nesse sentido, portanto, uma vez que eles tinham por interesse matar, uma vez que eles não mais podem fazer isso, a justiça está feita, o seu povo está protegido. Essa é a ideia que nós vemos aqui. Mas o texto continua e nós vemos que houve de fato uma vitória, e é uma vitória santa, por meio dessa guerra santa, essa guerra pela justiça e pela verdade. Isso está nos versículos de 11 a 16, que diz assim: no mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos da cidade de Suzã. O rei disse à rainha Ester: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Ester disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Perceba, é guerra. E guerra envolve situações extremas. Agora, Assuero toma conhecimento do que aconteceu. 500 foram mortos somente em Suzã. Ele se pergunta, e no resto? A resposta foi dada em seguida, quando nós vemos 75 mil mortos. É muita gente. Alguns comentaristas acreditam que aqui possa haver até mesmo uma hipérbole, um tanto quanto irônica, do narrador. Não sei. Não há como nós termos nem mesmo o conhecimento de quantos haviam naquela cidade ou naquelas cidades. O fato é que o texto nos diz que houve muita morte. E não bastasse a morte, diz o texto, quando o rei se direciona à sua esposa, a rainha, e diz: ei, você quer mais alguma coisa ou está satisfeita? Ela diz: só mais duas. Que os filhos de Amã sejam pendurados na forca. E que nós tenhamos condições de mais um dia lutarmos pela nossa vida. A gente não tem todo o conhecimento para podermos manejar tudo o que está envolvido aqui. O fato que precisamos lidar é, nós estamos lidando com uma época de guerra, nós estamos falando de uma situação extrema, onde certas coisas normais para nós já não estariam normais aqui. Certamente, quando Ester se resolve, pedir ao rei que pendure os filhos de Amã para exposição, ela tem como pressuposto exatamente a ideia de que isso servisse como um exemplo do que é feito contra aqueles que se levantam contra o povo judeu. É estranho, não é? Ainda mais que nós vemos que por mais um dia de luta, mais 300 homens em Suzã foram mortos na batalha.
Meus amados irmãos, eu não tenho condições de explicar muitos detalhes do que está acontecendo, talvez ninguém tenha. Mas algumas coisas nós podemos observar daqui. Primeiro, não me parece, por parte do narrador inspirado por Deus, nem tampouco pela história em si, que nós estejamos lidando com algo pecaminoso por parte de Esther. Segundo, as intenções de Esther, apesar de não estarem claras, podem ser imaginadas por nós ao considerarmos que o juízo de Deus, ele é severo. E o juízo de Deus é severo o bastante para que as pessoas temam. E para que temam, precisam ser conhecedoras do que acontece. Isso precisa estar registrado ou isso precisa estar demonstrado publicamente. Talvez aqui esteja exatamente guardadas as devidas proporções, o mesmo princípio que rege quando nós, presbíteros, no conselho, deliberamos sobre casos de disciplina que entendemos que precisam se tornar públicos, porque já são, em sua maioria, e precisam ser dados conhecimento para a igreja, a fim de que a igreja observe o que está sendo feito, mas também para que a igreja observe com temor o que acontece com aqueles que vivem em pecado deliberado. Infelizmente, por causa da pluralização denominacional em nossos tempos, onde se faz igreja a cada esquina, como se isso fosse qualquer coisa, às vezes, pessoas que são disciplinadas, elas não sentem o peso do que é a disciplina, por estarem afastadas da comunhão, porque procuram outras igrejinhas por aí, se escondem ali, e isso lhes serve como uma tentativa de acobertar o seu próprio pecado. Mas aqui não tem jeito, aqui não tem como escapar. Os corpos estariam expostos. É juízo de Deus contra os seus inimigos. Amã havia sido enforcado, nós já vimos, e agora os seus filhos estariam ali, expostos, porque se levantaram contra o povo de Deus. 800 mortos em 2 dias, uma vitória inquestionável, mas é o poder de Deus quem está conduzindo tudo isso. É o Senhor quem está conduzindo tudo isso para a sua glória. Portanto, essa vitória santa nos leva a considerar um Deus santo, um Deus que deve ser adorado, até mesmo com festa. Veja o versículo 17 até o 28. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Susã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus,
tinha planejado destruir os judeus, e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles, não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. O Deus Santo, que agora recebe da parte do seu povo santo, uma festa santa, uma convocação santa para festejar. É festa santa. É alegria, porque o povo que estava em jejum, o povo que achava que iria ser destruído, o povo que estava em luto, agora come, celebra, se alegra, dança e festeja. Não apenas para si mesmos, mas para os outros. E a tradição, inclusive, que é instaurada aqui pela festa de Purim, pela história, até hoje também é feita quando os judeus comemoram o Purim, dando presentes uns aos outros, especialmente fazendo caridade, fazendo serviço aos pobres, para que os pobres judeus também possam celebrar o Purim, também possam festejar diante da libertação e salvação do seu povo. Motivo de alegria, motivo de celebração, eles foram salvos. Meus irmãos, percebam, a alegria faz parte do povo de Deus. Festa faz parte do que nós somos. A história, portanto, do próprio nome, como vocês observam, tem a ver com quando Amã lançou sortes para escolher qual seria o dia que o povo seria morto. Mas aquela sorte, que parecia ser sorte aleatória, foi o dia escolhido pelo soberano Deus, para que a sorte, na verdade, fosse o dia determinado pelo Senhor para a salvação do seu povo. Essa história, portanto, que parece lançar apenas algo caótico e aleatório quando fala de de sorte, na verdade está falando da providência de Deus e da sua soberania. Deus está presente nessa história, Deus está presente na nossa história, por isso nós celebramos também. A história termina, e eu vou acelerar um pouco o passo para que nós possamos concluir. Com a glória, uma história tão gloriosa de salvação e redenção. O texto nos fala a partir do versículo 29. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu essas particularidades e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar,
Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo de grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Nós vemos como a glória de Deus é manifesta na própria história de Mordecai. Um homem que era desprezado, um homem que estava realmente para morrer, no final dessa história, está ali como um dos homens mais poderosos do mundo, sendo o segundo do império de Assuero, demonstrando exatamente o que Deus faz com quem Ele quer. E na verdade, apesar de tudo parecer ordinário, isto é, isso tudo parecer muito normal para uma história comum de tempos antigos, não há nada comum aqui. Porque nessa história toda está Deus com sua mão invisível conduzindo miraculosamente a história. Para nós, portanto, vemos essa celebração do Purim como, de fato, um símbolo de uma outra festa, de uma outra celebração. Os judeus até hoje, quando celebram o Purim, têm por hábito a leitura do Megilá, que é o rolo do livro de Esther, onde lá, ao contar a história, toda vez que o nome de Amã é citado, os judeus batem pandeiros e gritam que seja esquecido o seu nome. É como eles falam. Todas as vezes que o nome de Amã é citado no livro de Esther. Eles também fazem o Mishlohá Manot, que são os envios de presentes, que geralmente fazem assim com comidas e bebidas aos seus amigos em festas em suas casas. Também ao Matanot Laevonim, dádiva dos pobres ou aos pobres, que é exatamente essa caridade feita nessa época. E o seu Purim, que é a refeição festiva. Além de presentear os seus amigos, eles também festejam usando fantasias. Por isso a associação com o carnaval. Mas os motivos que levam a usar fantasias, especialmente as crianças, está associado ao fato de que Deus estava também mascarado, isto é, oculto, em toda a história do livro de Esther. Apesar de você não ver o rosto de Deus, apesar de você não ver o nome de Deus, Deus estava a todo momento naquela história. Meus irmãos, nós terminamos a leitura do livro de Esther. Mais uma vez, se você acompanhou essa série de sermões, você teve o privilégio de ler mais um livro da Bíblia. Meus parabéns. Mas tem mais coisa além disso. Essa história é para ficar na memória. Foi para isso que ela foi colocada no cânon. Ela é uma história para ser lembrada. Lembrada porque precisamos saber, com Deus e o seu povo não se brinca. Por isso, nós não somos chamados a uma passividade, nós não somos chamados a sermos impassivos, isto é, sem sentimentos. Pelo contrário, a luta pela verdade e pela justiça deve ser algo que nós estamos dispostos a batalhar, a fazer. Em tempos de mentiras, em tempos que as pessoas distorcem a todo momento a realidade e querem impor a sua visão sobre a realidade, sobre as coisas, nós precisamos nos voltar para a verdade, conclamar a verdade, proclamar a verdade e dizer o que de fato é justo, é bom, e lutarmos por isso, ainda que isso possa implicar que nós sejamos mortos.
Contudo, a verdadeira celebração, a verdadeira festa que nós somos chamados a considerar é algo muito maior do que a salvação que Esté e Mordecai foram usados por Deus para fazer. É a celebração da vitória de Cristo, porque ali sim, na cruz, os nossos inimigos foram derrotados. Ali sim, na cruz, temos motivo de alegria. Aquilo que nos trazia dor e sofrimento, agora nos traz alegria e festejo. Domingo é dia de celebração. Todo domingo é o nosso Purim, porque no domingo nós podemos celebrar a maior de todas as festas, a festa da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, temos esperança. Ele ressuscitou, nós não seremos mortos pelos nossos inimigos. A morte não tem poder sobre nós, porque Ele venceu a morte para que tivéssemos vida eterna. Portanto, a história de Esther é para ficar na memória, porque nos lembra da providência de Deus. Uma providência que é secreta, quem pode conhecer? Uma providência que é amorosa, graciosa, porque é sempre bondosa ao nosso favor. Uma providência que é santa, mesmo quando para os nossos olhos parece algo ser tão terrível quanto uma guerra. É santo, é gloriosa, porque é a glória de Deus que é manifesta. E é a exaltação de Cristo. Meus amados irmãos, hoje é dia de Purim, sempre será, até que o Senhor Jesus Cristo volte. E até lá, que nós possamos implementar festejo em nossa cultura. É mentira que para ser crente você não pode ter emoções. É mentira. Crente tem emoções sim. Nós devemos nos incomodar quando a mentira é pregada, quando a injustiça é feita. Nós devemos lutar pela verdade, lutar até mesmo com as nossas vidas. É mentira que o cristão não possa, sobre a autoridade de Deus e a autoridade dada por Deus ao governo civil, se defender, inclusive por meios militares ou até mesmo civis. O Estado muitas vezes quer nos tirar disso, mas nós temos o direito à defesa da vida, da propriedade, porque Deus os deu. É mentira que crente não pode festejar. É mentira do diabo, meu irmão. Um dos maiores problemas da nossa piedade é que muitas vezes nós queremos chamar de pecado aquilo que Deus não chama. E terminamos por cair em pecados daquilo que Deus diz que é pecado. Vivemos numa cultura cristã, evangélica, que muitas vezes diz para a gente coisas que não são vindas da palavra do Senhor. Eu vou encerrar com isso. Preste bem atenção aqui. Preste bem atenção, para você não se perder. A palavra de Deus não nos autoriza a dizer que você festejar com sua família, com seus amigos, você poder beber uma boa bebida, inclusive alcoólica, pasmem, mas segundo a modéstia e a pureza do Senhor. Você poder comer uma boa comida, especialmente hoje, um bom almoço, né? Eu espero que os pais e os filhos estejam fazendo um bom almoço para suas mães e esposas. Afinal de contas, se vocês querem que elas façam o almoço da casa, vocês perderam o ponto, né? É dia de celebrar. Não apenas dia das mães. É dia de celebrar pela ressurreição de Cristo, meus irmãos. Que nós tenhamos essa liberdade do Senhor, dada pelo Senhor, com sobriedade, com pureza no nosso coração, buscando do Senhor
de fato, o que Ele nos ordena e fugindo daquilo que Ele não nos ordena. Que essa história fique na nossa memória, como mais uma vez a história da graça do Senhor, porque é a nossa história, é a história que nos envolve. Temos muitos motivos de celebrar, eu tenho certeza disso, e que possamos, portanto, celebrar sempre no Senhor, segundo a sua graça. Vamos orar. Deus maravilhoso, te agradecemos pela tua palavra bendita, pelo privilégio de nessa manhã podermos nos colocar diante da tua palavra e sermos exortados por ela. Dele brotar coisas maravilhosas. O Senhor quem nos deu a vida para que nós pudéssemos desfrutar dela para a tua honra e glória. O Senhor quem nos deu a liberdade para que pudéssemos usar dela para proclamar a tua verdade, Senhor. Portanto, não nos deixes nos enganarmos e fugirmos daquilo que é bom e agradável ao Senhor. Mas antes, ó Deus, leva-nos a considerar essa história para a nossa vida. E como é bom festejar. E como é bom nos alegrar no Senhor, com amigos, com irmãos, com as nossas mães, que hoje, ó Deus, celebram mais um dia, onde nós podemos rogar ao Senhor pelas vidas delas, também, ó Deus, rogar que o Senhor nos dê condições de cuidar delas, especialmente para aquelas, como a minha mãe, que já estão mais idosas, mais dependentes, mais fracas, mas que o Senhor nos manda, que nós honremos até o fim. Que assim façamos, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.